Olá, olá, olá! Vamos começando mais um episódio aqui do nosso Microscópio, nosso quadro aqui no canal no Meteoro Brasil para falar com cientistas e comunicadores de ciência brasileiros. E hoje eu tenho aqui o grande prazer e a grande honra de conversar com o professor Miguel Nicoleles, que é neurocientista e professor. Sem mais delongas, vou colocá-lo aqui na tela, professor. Muito bem-vindo ao Meteoro Brasil, nosso quadro novo aqui. É um prazer conversar com o senhor. Muito obrigado, Sofia, pelo convite. Para mim é também um grande prazer poder conversar com vocês. Perfeito. Professor, eu vou dizer uma coisa. Eu trabalho hoje como jornalista, mas eu tive aí um background na ciência e tal. Cheguei a fazer doutorado, inclusive em neurociência. E eu vou dizer uma coisa para você. Quando eu estava dando uma olhada com um pouco mais de profundidade, já conhecia um pouquinho da sua trajetória, mas resolvi olhar com um pouquinho mais de profundidade antes de trazer você aqui. Eu vou falar que eu achei uma coisa que me surpreendeu, porque quando eu fui estudar neurociências faz uns 10 anos atrás, tem uma coisa que, assim, para mim pareceu muito óbvio, que eu descobri que não é tão óbvio assim, que eu estava vendo que você lá no começo da sua carreira, lá pelas década de 90, começou a trazer que, olha, os neurônios, a gente não pode pensar neles só individualmente, tem que pensar em rede. E para mim isso é uma coisa que, como eu falei, 10 anos atrás, me parecia uma coisa óbvia. Pera, como é que alguém em algum momento pensou que poderia ser diferente? Bom, Me conta, como é que é isso? durante 100 anos, mais de 100 anos, a neurociência só focou na tentativa de registrar a atividade elétrica de neurônios individuais. Na realidade, foi essa a minha grande motivação para, depois que eu terminei o doutorado, de fazer meu pós-doutorado nos Estados Unidos, porque eu não me conformava com isso em 1998, 88, perdão. E nesse período não havia ninguém no Brasil que tivesse o menor interesse em entrar nessa discussão. E eu mandei 58 cartas para os maiores neurocientistas do mundo e só 2 me responderam positivamente. E um deles, o John Chapin, tinha a mesma ideia que eu, que era preciso desenvolver métodos para estudar a atividade de grandes grupos de neurônios em animais despertos, realizando comportamentos que têm algum significado para eles, porque a maioria dos registros na época eram feitos em animais anestesiados, que é um cérebro completamente diferente, hoje nós sabemos, né? E, inclusive, eu acabei de chegar numa viagem internacional onde todos os laboratórios que eu passei na Ásia me mostraram os meus trabalhos junto com o John de 20, 30 anos atrás, que só agora eles estão conseguindo reproduzir, porque durante muito tempo ninguém se interessou por olhar o cérebro dessa maneira, e essa é a maneira mais próxima do funcionamento real do cérebro. Né? E com isso a fisiologia do neurônio isolado literalmente sumiu, né? Porque a gente começou a ver fenômenos que, a nível de rede neural, que você não conseguia inferir olhando para um neurônio de cada vez. Né? Foi, na realidade, uma grande revolução que ocorreu, como eu falei, no começo dos anos 90. O nosso laboratório do John Chapin e eu foi o primeiro a publicar registros de 20, 50, 100 neurônios registrados simultaneamente. E foi aí que a raiz da ideia que nos permitiu, 10 anos depois, nós dois criarmos as interfaces cérebro-máquina, como expansão de uma ferramenta de exploração do cérebro. Só depois de uns 2 anos nós nos damos conta do valor clínico que essa nova tecnologia teria. Mas o intuito inicial foi expandir o estudo de grandes populações de neurônios através desse interfaceamento em tempo real com robôs, avatares, enfim, toda sorte de objetos artificiais. Né? Perfeito. O senhor falou que também eles faziam, então, em cérebros anestesiados que eles faziam. O quão diferente é o cérebro anestesiado do cérebro acordado? Bom, literalmente do dia para a noite. A diferença é total, porque o cérebro anestesiado é um cérebro cuja a complexidade é comprimida, né? A sua complexidade espaço-temporal, a sua dinâmica, a complexidade dinâmica do cérebro
ela é totalmente reduzida com o uso de anestésicos, né? Haviam registros em animais despertos, um neurônio de cada vez em macacos, mas eram animais imobilizados, animais que não podiam se mexer. Quer dizer, quando nós começamos a registrar o cérebro de ratinhos que tinham liberdade para se mover e executar tarefas motoras ou táteis naturais para eles, usando as vibriças, os bigodes da face, nós observamos uma fisiologia completamente diferente do que estava nos livros textos, né? E nos grandes laboratórios, inclusive de ganhadores do Prêmio Nobel. Então foi uma reação quase que violenta no início. Nós tivemos que sobreviver grandes ataques de gente que não se conformava em ver que o que tinha sido feito a nível de neurônios isolados, individuais, não valia mais. Porque no momento que você olhava para o cérebro dessa maneira, você começava a ver fenômenos completamente distintos. Toda a visão do cérebro como um decodificador passivo de informação começou a ser destruída no meio dos anos 90 e atualmente ela está basicamente desaparecendo, apesar que ainda existem, né, bolsões de resistência tremendos, principalmente nos Estados Unidos, porque lá a briga é de foice, né, para você derrubar dogmas, né. Nós temos trabalhos publicados há 30 anos que confirmam estudos que acabam de ser publicados, mostrando que a visão clássica dos anos 80 não vale mais, não tem o menor sentido. A visão que o senhor está passando da comunidade científica, eu acho que é uma visão que muita gente não tem, né? Normalmente a visão que as pessoas têm da comunidade científica é que você chegou, mostrou uma prova de que aquilo não funciona do jeito que a pessoa está achando, ela vai avaliar as evidências, vai chegar à conclusão de que se as evidências forem corretas, então eu tenho que mudar a minha maneira de pensar. Não é bem assim que funciona, pelo que o senhor está falando. Essa é a história da carochinha, de quem nunca jogou futebol, entendeu? Esse é o típico comentário de comentarista de futebol que nunca entrou em campo e nunca disputou uma bola no meio de campo numa decisão de campeonato, entendeu? Nada, existem interesses gigantescos, carreiras, muito dinheiro envolvido, né? Se você demonstra que uma teoria não vale mais, você basicamente remove o cara da competição por recursos públicos de dinheiro para pesquisa, você reduz como se diz, a proeminência, né, das personalidades. E lá o jogo é muito pesado. E logo que eu cheguei, eu percebi isso desde o início, né? Principalmente quando nós começamos a publicar os resultados, começamos a publicar em grandes revistas, Science, Nature, e mesmo assim a resistência era violenta, né? Então foi um processo bem difícil e realmente requereu muita teimosia para a gente não sucumbir às pressões e a tentativa de tirar os nossos resultados da história, né? Perfeito. E daí o senhor já citou que isso levou ao trabalho com interface cérebro-máquina, e essa eu acho que foi o momento que eu tive contato com o seu trabalho foi nessa época, né, quando você estava pesquisando as interfaces cérebro-máquina. O senhor pode explicar um pouquinho para a gente como é que funciona isso? Bom, quando nós começamos a registrar 50, 100 neurônios simultaneamente, apesar de tanto o John como eu sermos fisiologistas táteis, né, estudar o córtex somestésico, nós percebemos que se a gente pusesse os nossos eletrodos um pouquinho à frente, nós estamos no córtex motor, que controla os movimentos corpóreos voluntários. Então ali no cérebro fica do lado um do outro, o que vai sentir o tato e o que vai sentir, o que vai planejar o movimento, né? Na realidade, ambos fazem ambas as coisas. Você tem respostas táteis no córtex motor e você tem neurônios que participam do controle motor voluntário no córtex primário somestésico. Então, até essa divisão, que é a mais primária de todas, está sucumbindo, está desaparecendo, apesar, né, de que as pessoas ainda gostam de dizer que isso aqui é para uma coisa, isso aqui é para outra, mas na realidade o córtex como um todo, ele funciona como um todo, ele processa informação dinamicamente e você encontra informação tátil aqui no córtex visual, informação visual no córtex motor. Então, essa é parte da nossa contribuição, minha e do John, ao longo dos últimos 30 e poucos anos, de mostrar esse tipo de dinâmica, né? Mas quando a gente
colocou os eletrodos no córtex motor e começou a registrar 50, 100 neurônios, primeiro em roedores e depois em macacos, a gente percebeu que a gente conseguia, antes do animal realizar o movimento que ele tinha planejado mentalmente, a gente conseguia prever, com uma alta probabilidade de acerto, qual movimento seria esse que o animal estaria sendo realizado. Então, o macaquinho, antes de vocês verem ele levantando a patinha, vocês conseguiam ver nos sinais que ele ia levantar a patinha. É isso. Na realidade, o macaquinho não ficaria muito feliz você chamando ele tendo patinha. O roedor até que fica ok, mas... as mãozinhas. Exato. Os membros anteriores dos macacos, a gente conseguiu ver que nos 300 milissegundos que levam do sinal que é gerado no cérebro, o plano motor, chegar até os músculos do membro anterior e o macaco realizar esse movimento, um pouco antes, a gente conseguia já saber qual seria a direção, qual seria o tipo de movimento, qual seria a força exercida pela mão do macaco. E aí, no meio dessa discussão, em 1998, eu e o John falamos, bom, que tal se a gente tentasse transmitir essa decisão motora ao mesmo tempo que está indo para os músculos dos membros, mandar para um braço robótico e ver se a gente consegue que o macaco aprenda a fazer a tarefa usando o braço robótico e, eventualmente, nem use o próprio braço. E foi exatamente o que aconteceu. No momento que a gente fez esse desvio, mandou os sinais do córtex motor para uma pilha de computadores que estavam rodando alguns modelos matemáticos que a gente criou para decodificar essa informação e extrair os comandos motores necessários para mover o braço, nós conseguimos extrair isso mais rápido do que o sinal chegava no braço do macaco. Nós mandamos para um braço robótico industrial que conseguia realizar os movimentos que o macaco tinha para ser bem sucedido numa tarefa que ele tinha sido treinado. E cada vez que ele era bem sucedido numa tentativa dessas, ele ganhava suco de laranja, que os macacos adoram. E esse reforço da recompensa estimulava o macaco a cada vez mais ser mais ágil na sua decisão, no seu pensamento motor, né? E mesmo assim a gente conseguiu realizar essa transferência do pensamento motor dos animais para esses braços robóticos, e inclusive demonstrou que o braço robótico não precisava nem estar do lado do macaco, ele podia estar na costa, lá em Boston, né? O macaquinho estava na Carolina do Norte, no sul dos Estados Unidos, e o braço robótico que ele estava controlando podia estar no MIT, executando a função que ele precisava executar. E depois, anos depois, nós fizemos o macaquinho controlar as pernas de um robô humanoide em Kyoto, no Japão, em tempo real, e conseguimos mostrar que o animal conseguia fazer o robô andar mais rápido do que as suas próprias pernas caminhando no laboratório, né? E aí ficou claro que a nossa ideia de conectar o cérebro com artefatos mecânicos, eletrônicos e mais tarde virtuais era absolutamente factível. Foi aí que surgiu, em 2000 eu publiquei um artigo a pedido da Nature para contar essa história, porque nós tínhamos acabado de publicar os primeiros trabalhos, e criei o termo interface cérebro-máquina, Brain Machine Interface, que vigora até hoje, né? São 25 anos. E nesse instante ficou óbvio que, para nós, que não só essa ferramenta poderia ser usada para estudar o cérebro, tomada de decisão, como redes neurais processam informação em grande escala, mas também, eventualmente, restabelecer movimento em pacientes com distúrbios neurológicos graves, como lesões da medula espinal. E, curiosamente, quando nós tivemos essa ideia, nenhuma das grandes revistas se arriscou a querer publicar o nosso artigo de medo da repercussão, achando que era algo muito fora de propósito, isso em 2002. A única revista que aceitou foi a Scientific American, e hoje é um dos artigos extremamente citados deles, porque é o primeiro artigo que fala que, categoricamente, existe evidências objetivas experimentais de que as interfaces cérebro-máquinas no futuro poderão ou poderiam ajudar a restabelecer a locomoção autônoma de pacientes com lesões medulares. E isso nós fomos demonstrar em 2014, aqui no Brasil, 12 anos depois, na abertura da Copa do Mundo. Ou seja, nós fizemos o ciclo completo. Eu ia chegar nisso aí. Então, em mais ou menos 15 anos, nós fomos da ideia em animais de experimentação até a demonstração categórica de que seres humanos poderiam se beneficiar de uma interface cérebro-máquina. Perfeito. E como
Como que foi isso? Eu sei que aqui no Brasil existiu uma grande expectativa para ver aquela abertura com aquele jovem com exoesqueleto dando o chute inicial. E eu lembro que na época a repercussão foi até assim, tipo, o pessoal ficou até um pouco bravo de que deram muito pouco tempo na transmissão da abertura para isso. Como é que foi fora do Brasil a repercussão? Fora do Brasil, a repercussão ocorre até hoje. Onde eu passo pelo mundo, as pessoas querem que eu conte a história, porque a estimativa de audiência global à época foi de 1,2 bilhões de pessoas assistindo em tempo real. Só que fora do Brasil mostraram a coisa um pouco melhor do que aqui, né? Mas aqui no Brasil é muito comum você ser sabotado pela própria sociedade local, né? Inclusive a transmissão da Copa do Mundo, né? Que foi uma piada, dado o tamanho, né, do evento, do evento científico, né? A própria comissão de abertura que organizou a abertura da Copa se enciumou tremendamente com a repercussão na mídia internacional que a nossa demonstração teve antes da abertura da Copa, ou seja, nós sofremos todas as sortes de sabotagens, mas tudo bem, o mundo inteiro viu, e até hoje, por onde eu passo no mundo, nas minhas palestras, as pessoas querem que eu dê um relato pessoal do que aconteceu, de como foi, né, os bastidores, porque foi uma das demonstrações científicas desse século mais vista, se não a mais vista, nesses 25 anos do século XXI, né? Mas no Brasil é muito difícil, porque o santo de casa não faz milagre, né? Então, ainda mais sendo ciência, né? Se fosse um jogador de futebol, se fosse alguma, né, outra coisa, o interesse seria muito maior. Mas, de qualquer maneira, não fez a menor diferença, porque os resultados foram publicados, tiveram uma repercussão impressionante. O artigo, em 2016, que relata os resultados clínicos, talvez seja o artigo que teve a maior visualização online da ciência brasileira na sua história. Foram dezenas de milhões de visualizações no site da Nature, fora os vídeos que nós criamos, e isso teve uma repercussão internacional a ponto de que, um ano depois, várias startups começaram a ser criadas mundo afora para trabalhar com a interface cérebro-máquina, e hoje é uma das áreas de maior impacto, de maior investimento em neurotech no mundo, nem sempre com os melhores investimentos, nem sempre com as melhores ideias, mas de qualquer maneira a área continua se expandindo, né? E nós acabamos de publicar um estudo feito com colegas em Pequim, na China, demonstrando que não só nós reproduzimos os resultados do estudo feito no Brasil para a Copa do Mundo, mas nós ampliamos o impacto clínico e descobrimos coisas usando diferentes técnicas de imagem cerebral sobre qual é o efeito do treinamento com uma interface cérebro-máquina no cérebro de uma pessoa com lesão medular que ninguém tinha relatado até hoje. Então, esse trabalho acabou de sair em formato preprint, daqui a pouco vai sair como um artigo científico mesmo. Então, tudo que foi feito aqui para a Copa do Mundo ganhou o mundo e se espalhou em diferentes países que colaboram conosco hoje para implantar esses protocolos de neuroreabilitação usando o protocolo original do projeto Andar de Novo. O seu microfone está mudo, hein? Desculpa. Perfeito, professor. Você comentou, né, que em 15 anos saiu da idealização, né, do projeto para ter lá aquele jovem dando o chute inicial da Copa do Mundo. Quantos anos mais você acha que pode vir a levar? Eu sei que exercício de futurologia é uma coisa difícil de fazer, mas quantos anos mais você acha que se em algum momento a gente vai chegar a ter isso implementado em larga escala, de as pessoas realmente trocarem as cadeiras de rodas por exoesqueletos? Eu estou tentando isso desde 2014 aqui no Brasil. O problema é que a sequência de governos que o Brasil teve, né, com todo o trauma do governo que nós tivemos, que foi um desastre, mas mesmo depois disso, infelizmente, nenhum gestor a nível federal se interessou por implementar esses protocolos em grande escala aqui no Brasil. Os protocolos estão disponíveis, eu disponibilizei desde 2014, e enquanto o Brasil dorme o seu sono eterno, como sempre, aliás,
Nós estamos implementando isso em outros países do mundo, na Itália, na China, temos convites para outros países e o meu plano, evidentemente, como são técnicas não invasivas, extremamente seguras, sem nenhum efeito colateral para os pacientes, extremamente baratas, não requerem nenhum tipo de cirurgia de implante, né? Apesar de eu ter inventado os implantes corticais para interface cérebro-máquina, a vasta maioria dos pacientes não vai precisar disso, esses métodos não invasivos vão poder realizar a tarefa que eles precisam. Esse protocolo é extremamente escalável, ele pode ser levado para milhões de pessoas, e o Brasil tem milhões de pessoas com problemas neurológicos. O mundo inteiro, estima-se hoje, tem por volta de 3,4 bilhões de pessoas, ou 43% da humanidade, sofrendo com uma das 37 mais prevalentes doenças do cérebro, neurológicas, né? Sem contar doenças psiquiátricas. Então, já tinha passado da hora do Brasil acordar e tentar tirar vantagem desse tipo de protocolo, porque nós temos um grande número, milhões de pessoas que precisariam se beneficiar de técnicas como essa, né? Mas tudo é muito difícil aqui, né? Tudo é muito complexo, você tem que fazer parte de certos grupos fechados, se você não fizer, é impossível penetrar. Então, na falta de qualquer apoio nacional, a gente levou isso para o resto do mundo. Perfeito, professor. O senhor falou, né, que são implantes não invasivos, ou seja, eles ficam ali do lado de... Não são implantes. Não são implantes. Não é implante. Não é implante, são desculpa. toucas de natação que você põe, e que os eletrodos ficam na superfície do couro cabeludo. Perfeito, desculpa, eu usei a palavra errada. Então, não invasivo, vai ficar ali por cima. Isso. E, enquanto isso, a gente vê gente tipo, sei lá, o Elon Musk com aquela coisa da Neuralink de colocar chip dentro do cérebro humano. Como que você vê esse tipo de tecnologia que eles estão tentando desenvolver? Veja, é só um exercício de marketing pessoal e de engenharia, entendeu? Ali não tem nenhum interesse, né, de escalar para milhões de pessoas ou para estudar o cérebro de uma maneira mais interessante. Ali trata-se apenas de um projeto pessoal de culto à personalidade. Eu lamento profundamente que 3 dos meus estudantes tenham participado do começo desse projeto, 2 não duraram quase nada quando ele comprou a empresa. Infelizmente, ainda tem um aluno meu lá, que eu lamento profundamente, porque não foi para isso que nós criamos essa tecnologia e essa visão. Os implantes são úteis para estudar o cérebro, evidentemente. O problema é que quando você coloca isso dentro do cérebro, você tem um problema de biocompatibilidade dos materiais usados, que ninguém solucionou o problema. Nós, nos nossos estudos com macacos, conseguimos manter esses implantes viáveis por 8 a 9 anos, que é o recorde até hoje. Mas ninguém ainda mostrou em seres humanos uma longevidade dessa magnitude. E como você põe isso lá dentro do cérebro, depois você não tem como tirar. Se parar de funcionar depois de alguns meses ou um ano, o barato tem que ficar lá, porque se você tentar tirar, você vai trazer tecido são junto com o implante, porque o cérebro literalmente gruda no implante. Ele promove uma reação inflamatória local que ancora os eletrodos no tecido. Essa é uma das vantagens dos eletrodos que nós criamos, que são flexíveis, porque melhora a qualidade dos registros e permite que eles durem por muitos anos. Só que as opções de eletrodos que são usadas hoje, na maioria dos casos, são eletrodos rígidos ou eletrodos flexíveis que não têm a mesma durabilidade que nós demonstramos. Então, na realidade, nesse instante, os implantes têm uma viabilidade de uma duração muito pequena e eles servem para essas empresas fazerem demos, né, que a imprensa usa. Por exemplo, outro dia estava aí um rapaz usando o cérebro, controlando um braço robótico, algo que nós fizemos 25 anos atrás. E no caso desse paciente, podia ser feito com movimentos oculares, ele não precisava ter um implante. Então, tudo isso, infelizmente, não sai na imprensa, só sai o último videodemo, né? Sem nenhuma análise crítica, sem nenhuma análise dos dados, sem nenhuma publicação, inclusive. A maioria dessas startups nem publica os seus resultados, então a gente não sabe nem o que aconteceu. A gente só sabe que no caso da Neuralink, eles pareciam um açougue, né? Porque eles mataram mais animais do que qualquer laboratório que eu jamais conheci na minha carreira de 40 anos. Né?
Ai, então do ponto de vista ético também é bastante questionável o que eles estão fazendo, não só do ponto de vista técnico. Eles estavam respondendo a várias investigações da agência americana que controla o uso de animais na indústria, na academia, enfim. Não sei no que vai dar, né? Ninguém sabe, porque lá, hoje em dia, o dinheiro compra qualquer coisa, né? Então é difícil prever. Mas, enfim, nós continuamos usando essa abordagem e com a publicação desse último artigo, onde nós tivemos 19 pacientes envolvidos, 14 dos quais participaram do protocolo e tiveram resultados benéficos, a gente continua em busca da possibilidade de escalar isso para um grande número de pacientes no futuro próximo. Professor, o senhor comentou que às vezes é difícil fazer as coisas caminharem aqui no Brasil, né? E o senhor é um dos nomes por trás do Instituto de Neurociência em Natal. Uhum. Por que Natal? Por que você escolheu aquele lugar especificamente para fazer isso? Na realidade, ele fica na cidade de Macaíba, né? Que fica a 25 quilômetros da cidade de Natal, fica na Grande Natal. E eu escolhi em 2003, 2002, 2003, 22 anos atrás, como uma forma de levar a ciência para uma região que tinha problemas sociais muito graves, um índice de desenvolvimento humano muito baixo, e eu criei esse lema da ciência como agente de transformação social. Aliás, que ganhou o mundo também, porque recentemente, nessa última viagem que eu fiz ao exterior, eu descobri que outros países adotaram o mesmo lema e estão usando a mesma estratégia de levar polos de desenvolvimento tecnológico e científico para regiões com baixo índice de desenvolvimento humano que precisam, né, ter um incentivo de crescimento social e desenvolvimento econômico. E essa foi a ideia básica, né? O plano original era, depois de consolidado esse Instituto de Neurociência, criar mais 15 institutos de ponta em áreas estratégicas para o Brasil, espalhados por outras regiões do país, na região norte, na região nordeste, na região centro-oeste, que necessitavam desse apoio institucional para usar a ciência como agente de transformação regional, né, social e econômica. Mas, infelizmente, novamente, né, é difícil ter grandes visões no Brasil, porque você depende do poder político para elas serem realizadas, né? E aí entram fatores que fogem à alçada de um cientista. Mas o Projeto Natal está lá, ele hoje tem um centro de saúde materno infantil que é referência na gravidez de alto risco de todo o Nordeste, atende mais de 60 mil consultas por ano, gratuitas, para gestantes de alto risco e depois a puericultura dos seus bebês, além de ter programas de neuroreabilitação para autismo, enfim, é um polo de atendimento da comunidade que não existia, essas mães não tinham nenhuma alternativa de prestação de serviço de altíssimo nível gratuitamente, e temos, evidentemente, as pesquisas em neurociência, o nosso mestrado. Estamos aguardando há quase 20 anos as benesses da CAPES para aprovar o nosso doutorado, que não é aprovado por razões que desafiam qualquer lógica, né? Mas tudo isso é parte do custo Brasil, de se fazer alguma coisa grandiosa no país, né? Você tem que lutar contra o exército daqueles que não fazem nada, mas não querem que ninguém faça, né? Para não criar sombra. Perfeito, professor. A gente já falou sobre tal interface cérebro-máquina. Agora o senhor também já trabalhou com a interface cérebro-cérebro. O que seria isso? O que a gente pode esperar de resultado desse tipo de pesquisa? Bom, nós criamos várias variantes do tema da interface cérebro-máquina, né? Nós primeiro criamos uma interface compartilhada, onde múltiplos cérebros colaboram mentalmente para exercer ou para realizar uma tarefa. Eles nem precisam saber que eles estão colaborando, mas nós demonstramos que seria possível usar a atividade elétrica de múltiplos animais simultaneamente, e mais recentemente fizemos alguns pilotos em seres humanos, onde a gente combinava essa atividade cerebral de múltiplos cérebros para realizar uma tarefa mais complexa. Eu chamei isso de interface compartilhada ou BrainNet, rede de cérebros, né? Depois nós criamos variações, como a interface cérebro-medula espinal, onde o sinal
do cérebro não vai para um braço robótico ou para um avatar, ele vai direto para a medula espinal para tentar estimular regiões da medula espinal dos animais ou dos pacientes. E, finalmente, nós fizemos alguns estudos em conectando cérebros entre si, principalmente em ratos, em roedores, para ver como seria a transferência de informação entre múltiplos cérebros. Isso foram pesquisas básicas, né, de tentar entender a integração da atividade cerebral de múltiplos animais, e criamos, inclusive, uma rede que computou, uma rede de cérebros em tempo real, que realizou pequenas computações usando 6 ou 7 ratinhos que tinham seus cérebros conectados entre si. Isso tudo foi com o intuito de estudar variações desse tema e quais seriam potenciais aplicações no futuro, né? E hoje essas aplicações estão começando a surgir, inclusive aplicações clínicas. A interface compartilhada foi demonstrada de uma maneira piloto aqui no Brasil, né, um pouco depois da Copa do Mundo, onde a gente mostrou que era possível combinar a atividade elétrica do cérebro de um paciente paraplégico que estava começando a treinar com a interface cérebro-máquina e um fisioterapeuta, um técnico, que doava parte da sua atividade elétrica para facilitar o treinamento do paciente. Ou seja, ao combinar a atividade do paciente com do técnico, a gente fazia o treinamento ser um pouco mais fácil para um paciente que acabou de chegar no projeto, né? Isso tem sido reproduzido em outros lugares do mundo nesse momento. Então, eu acredito que essas variantes vão começar a mostrar aplicações interessantes, além de serem usadas para estudar a atividade cerebral de grande escala, né? Interessante. Eu admito que quando eu li sobre isso, pensei qual que seria a aplicação. E essa realmente é uma aplicação muito interessante, pensar na reabilitação, papel dos profissionais da saúde ajudarem. Bem interessante. Professor, além do seu trabalho como neurocientista, o senhor tem escrito também sobre outros assuntos, né? Sobre política e até um trabalho de ficção. Começando com essa questão política, você tem um livro, né, o Revolução no País do Carnaval. O senhor podia nos contar um pouquinho sobre o que se trata esse livro? Esse livro é um livro que eu escrevi com a vasta maioria dele, 90% dele, quando eu tinha 17 anos, né, 16 para 17 anos. Em 1977, num momento muito difícil da vida nacional. Ele é um livro de ficção, mas ele é uma sátira, né? Uma sátira mordaz do momento que o Brasil vivia naquele instante, no meio da ditadura, né? Eu era um adolescente que estava começando a descobrir o que estava acontecendo no Brasil de verdade, né? Saindo da bolha familiar e de classe média e descobrindo o quão grave era a situação. Eu escrevi boa parte desse livro e levei ele para os Estados Unidos e fui terminar ele décadas depois, quase 30 anos depois, e depois que eu escrevi o meu livro de ficção científica, Nada Mais Será Como Antes, que saiu aqui no Brasil ano passado, em 2024, e teve uma aceitação muito grande, né? Fiquei muito feliz em ver como o livro rapidamente foi aceito, né, pelos leitores, e passou um ano liderando a área de ficção científica aí da Amazon aqui no Brasil. Eu achei que era um bom momento para finalmente publicar esse livro, que ficou na minha gaveta durante quase 50 anos, né? Então, ele foi um grande desabafo da minha juventude e que fiquei muito feliz que foi publicado finalmente, porque ele é um relato de quase 50 anos atrás, em que certos aspectos mostram que o Brasil mudou muito pouco nesse meio século, né? Já o livro de ficção científica é um livro onde eu tentei combinar múltiplas áreas da ciência que me interessam fora da neurociência para demonstrar ou explicitar a grande crise existencial que a nossa espécie está enfrentando e provavelmente vai enfrentar na próxima década, uma crise terminal, se nada for feito, né? Que envolve vários fatores, além da crise climática, que poucas pessoas falam. Então, foi uma forma no meio da pandemia, de manifestar todas essas preocupações de um cientista profissional na ficção científica, que é um formato onde as pessoas têm mais
ficam com menos receio de ler um livro que tem ciência, né? Principalmente aqui no Brasil, existe uma dificuldade muito grande, as pessoas têm muito medo de ler um livro de ciência achando que não vão entender nada, né? Mas eu sempre procuro escrever meus livros de uma maneira que qualquer pessoa possa ler e entender o meu argumento, o que está sendo debatido. Mas nesse livro de ficção científica ficou muito óbvio que a aceitação dos leitores foi muito melhor do que eu jamais poderia esperar. E esses assuntos que eu discuto nesse livro começaram a ser debatidos mais abertamente. Gente que nunca tinha ouvido falar do clima espacial, do vento solar, das explosões solares, tempestades solares que levam tempestades geomagnéticas na Terra, começaram a se interessar pelo seu assunto depois de ler o livro. Então, foi e vai continuar sendo uma experiência muito agradável para mim, porque é uma forma de comunicação com um grande público que é muito difícil você obter só escrevendo literatura científica. Pelo que você está me dizendo, então é praticamente um esforço de divulgação científica, né? De pensar como levar o assunto ciência sem falar diretamente sobre ela, assim, na forma de ficção, isso? Eu acho que é isso e mais alguma coisa. É um posicionamento também filosófico sobre o que o nosso mergulho às cegas nesse mundo digital está trazendo para nós, enquanto indivíduos, enquanto espécie, enquanto planeta, né? Nós literalmente estamos achando que é uma maravilha fazer essa imersão digital sem parar para pensar nos efeitos dela sobre o cérebro das nossas crianças, nossos adolescentes, os próprios cérebros nossos, dos adultos, ou no impacto ambiental que essa quase obsessão por construir data centers e espalhar pelo mundo como se fosse um parasita digital, né, que consome água e eletricidade em níveis de cidades de milhões de pessoas e que só vomita poluição ambiental, coisas que não trazem nenhum ganho do ponto de vista econômico, porque uma vez que o data center está construído, ele não gera nenhum tipo de emprego em grande escala, produz emissões atmosféricas que são equivalentes a milhares de voos de aviões, e para a gente ter a conveniência de usar o que o pessoal chama de inteligência artificial para fazer filminhos, fazer coisas que realmente não mudam em nada a nossa atuação, né? Porque fora o uso dos métodos estatísticos para você fazer análise de grandes bancos de dados, que é uma coisa útil, evidentemente, todo esse hype que foi criado ao redor da dita inteligência artificial, basicamente, não tem absolutamente nada de ganho para o cidadão comum, pelo contrário. Pelo visto, o senhor não é um grande entusiasta das IAs. Mas... Não, eu não sou há muito tempo, porque eu conheço elas desde o começo da minha carreira, nos anos 80, aprendi a programar em várias das linguagens que são usadas e conheço de onde vem o business plan e o programa desse lugar. Afinal, depois de 36 anos nos Estados Unidos, eu conheço um pouco do lugar, então eu sei o que tem por trás disso, e não é nada para o bem da humanidade, é um projeto literalmente de dominação política e de vigilância contínua do ser humano, como a grande economista da Harvard, Susana Zuboffsky, deixou bem claro no livro dela, no chamado Capitalismo de Vigilância, né, que é o que está por trás de tudo isso. Perfeito. E, professor, o senhor falou bastante aí do seu livro Nada Mais Será Como Antes. Ele está sendo adaptado para o cinema agora, não é? Sim, nós vamos, se tudo der certo, ter um filme longa-metragem baseado no Nada Mais Será Como Antes. Vai ser muito divertido participar desse projeto, porque vai ser talvez o primeiro grande filme de hardcore science fiction produzido pelo Brasil, né? E a equipe da cineasta encarregada, Yara Cardoso, é espetacular, tem uma experiência muito grande na área de audiovisual, e eu espero que a gente consiga fazer realmente algo de grande qualidade cinematográfica para tentar demonstrar, não só para os brasileiros, mas fora do Brasil, essa visão do que pode acontecer no mundo daqui a mera uma década no futuro.
Acho que está fechado o microfone. Tô mutada. Perfeito. Professor, eram essas as perguntas que eu tinha. Você tem alguma coisa que eu não perguntei que você gostaria de compartilhar com o nosso público? Não, por mim está ótimo. Acho que cobriu todos os assuntos disponíveis nesse momento. Por mim eu ficava aqui conversando mais um tempão, mas acho que nós temos hora para. Não, muito obrigado, eu agradeço muito, boas festas. E depois, se você puder mandar o link para a gente, seria ótimo. Pode deixar, vou mandar. Vou tirar o senhor aqui um pouquinho da tela para fazer o encerramento. Gostaria de agradecer muito a todo mundo que assistiu a gente aqui até o final. E deixem seus comentários, suas impressões na caixinha aqui embaixo e também fiquem à vontade para sugerir temas e entrevistados aqui para o nosso quadro. Até mais, tchau, tchau.